responsabilidade e o temor de trazermos algo do Senhor para o coração dos irmãos. O nosso pastor está fazendo um estudo em cima das alianças. Ele vai dar sequência provavelmente a partir da semana que vem, mas nós vamos falar algo próximo ao assunto, não exatamente ao assunto, porque o pastor Edivaldo já está tratando sobre isso. Mas no livro de Êxodo, capítulo 3, apenas 2 versículos para introduzir o assunto que queremos falar com os irmãos. Capítulo 3, versículos 7 e 8. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Só até aqui. Os irmãos lembram que na última terça-feira que o pastor Edivaldo ministrou, ele parou nesse texto falando dos termos das promessas que ele tinha feito a Abraão, na aliança abraâmica. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso, não dentro da aliança. Quantos gostariam de oração? Vamos estar orando um pelos outros. Eu e minha casa também precisamos de oração. Vamos estar intercedendo. Pai amado, aqui está a tua igreja. Viemos aqui para ouvir a tua palavra e aprender um pouco mais de ti. Toma conta das nossas famílias, da necessidade dos teus filhos. Não a sabemos, Senhor, mas tu as conheces. Entra com providência, Senhor, seja qual área que for, financeira, física, saúde, espiritual, emocional. Tu és o médico dos médicos, o Deus dos deuses, Senhor. Entra com providência em cada área que for necessária. Nós confiamos em Ti. Prepara o nosso coração, mais uma vez te pedimos, para ouvirmos a Tua palavra e aplicarmos na nossa vida. Como disse o salmista Davi, precisamos aplicá-la, Senhor, para reconhecermos e analisar se estamos andando segundo os Teus estatutos. Sê conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Como já falamos, o pastor Edivaldo está nesta série de estudo, e algumas pessoas nos ligam de vez em quando e perguntam se essas mensagens ficam no nosso site. Elas estarão sendo carregadas no nosso site, mas também estão no canal da igreja no YouTube. Você que está nos assistindo, ou outra hora que você estiver em casa com tempo livre e você perdeu um dos ensinos que o pastor Edivaldo deu, ou você gostaria de assistir o nosso culto do domingo, todos os cultos do domingo, os cultos da terça-feira, os cultos de Santa Ceia dos sábados, estão registrados na nossa conta do YouTube, Adna Oficial. Você entra lá, se inscreva e você vai estar recebendo as atualizações. Nós estamos com algumas novidades, preparando alguns programas para estar apresentando para a igreja. E lá você pode ver a série de estudo que o pastor Edivaldo está ministrando sobre as alianças. O ano passado, o pastor Edivaldo encerrou falando sobre as parábolas de Jesus. Se você gostaria de voltar, analisar com mais tempo, parar, ver, fazer as suas anotações nos textos. Às vezes o pastor Edivaldo traz muita informação, não dá tempo de anotarmos tudo aqui. Você pode, com tempo em casa, estar estudando. Nós temos lá vídeos que voltam 4, 5 anos. Você pode estar vendo, estudando e analisando os ensinos, as palavras que o pastor Edivaldo e outros pregadores ministram aqui desta plataforma da Adna. Também gostaria de falar, aproveitando o ensejo, e nós temos também feito um canal. Você pode entrar depois lá, Joelson Moabes, no YouTube, o meu nome. Estamos postando alguns pequenos vídeos de 3 minutos, 4 minutos, de devocionais, mensagens de ânimo, de esperança. Você pode assistir, compartilhar com alguém que está necessitado de uma palavra de ânimo, uma palavra vinda direta do céu. Se inscreva no canal, temos algumas mensagens lá também ministradas aqui na igreja, em outros lugares. Com certeza, não podemos dar desculpas em nossos dias, que não temos como ouvir
e estudar a palavra de Deus. A nossa igreja tem se envolvido. Lá você também vai encontrar todas as aulas da EBD que você assiste, ou que você vem aqui e gostaria de assistir novamente. Você vai encontrar no canal da igreja Adno Oficial, na plataforma do YouTube. E lá você pode se inscrever, como eu falei, e estar recebendo as informações de novos vídeos que são carregados toda semana. Este texto que lemos é um texto muito conhecido. Nós sabemos que o Senhor tinha feito uma promessa para o povo de Abraão, os descendentes de Abraão, que Ele daria toda aquela terra que eles peregrinaram. Mas o Senhor disse: ainda não se cumpriu o tempo. E Ele deu a lista daquelas 10 nações, daqueles 10 povos que ainda estavam ali. Ele disse: não chegou o tempo deles. O Senhor estava dizendo: eu ainda estou dando tempo para eles se arrependerem. Se eles não se arrependerem, esta terra será de vocês. Por isso, os seus filhos serão enviados para o Egito. Eles ficarão lá para se multiplicarem. Eu vou cuidar de vocês lá. Note que a região que ele estava era uma região muito árida. Abraão morava mais no norte, na região do Irã e do Iraque. O Senhor traz ele para essa terra, e depois ele, para cuidar deles por 400 anos, Deus, que é tão misericordioso, envia eles para o Egito, conhecido como Fértil Crescente, o lugar mais fértil da África. E ainda Deus usa de benevolência com José e o faraó, e dá as melhores terras do Egito para o povo de Israel. Mas o povo passa 430 anos e eles começam a clamar a Deus. Por quê? Porque o faraó, que estava agora à frente daquela nação, não lembrava mais de José, e aí estavam os escravizando. Mas quanto mais ele escravizava, a Bíblia diz que mais o povo crescia. Sabe, o inimigo às vezes ele tenta nos fazer parar, e ele tem feito muitas pessoas desistir no meio do caminho, porque as coisas não acontecem no momento que ele esperava, ou porque o Senhor não respondeu ainda. Não que a resposta é um não, porque tem um momento do silêncio, um momento do espera um pouco mais. E por causa disso, por causa às vezes das dificuldades que encontramos na jornada do caminho, muitas pessoas desistem da família, desiste do emprego, desiste do ministério. Nós temos visto desistências em todas as áreas. Certa vez perguntaram a um pastor renomado nos Estados Unidos, pastor Sudgen: o senhor já foi tentado a desistir do seu ministério alguma vez? Diz que o pastor Pouso parou por alguns momentos e disse assim: toda segunda-feira eu penso em desistir do ministério. Você, com que frequência você tem pensado em desistir da promessa de Deus na sua vida? O que tem feito você querer parar no meio do caminho? Toda segunda-feira também te dá vontade de desistir de tudo que Deus tem para você? Sabe, esta é uma das razões que até o nosso pastor diz que não gosta de tirar a segunda-feira de folga. E muitos pastores não gostam de tirar a segunda-feira, porque depois de uma correria do final de semana, às vezes ele está tão exausto, que às vezes parar na segunda-feira é mais uma razão para dizer: está muito difícil, está tão bom agora parado. Normalmente eu costumo tirar às vezes o sábado para estudar. Às vezes nós estamos aqui no IBAD também estudando e aprendendo juntamente com os alunos. Mas normalmente o sábado é o dia que as crianças estão em casa, é o dia que as crianças não estão na escola, tem mais um tempo. Mas nós precisamos às vezes tirar um tempo para estarmos descansando e juntamente com a família. Porque durante a nossa caminhada, durante a jornada cristã, todos nós vamos ter momento em que vamos pensar em desistir. Nem sempre é na segunda-feira. Tem algumas pessoas que até chegam a ter esses dias difíceis se tornar semanas. Tem pessoas que passam meses querendo desistir. E o pior de tudo é que muitas vezes as pessoas que nos levam a querer desistir estão dentro da própria igreja. São as pessoas do nosso trabalho, às vezes até mesmo algumas pessoas na nossa família. Sabe, meus irmãos,
Como diz o outro, abrindo-se um pouquinho mais para falar. Eu não sei os irmãos, mas de vez em quando, na correria das coisas, às vezes cansado, fazendo algumas coisas, chega em casa, depois que trabalha às vezes na igreja o dia todo, estudando, preparando alguma coisa, você chega na casa e diz: não sei se eu fiz a melhor escolha. Será que não seria melhor abandonar tudo isso, voltar para a minha profissão? Eu era tão bem mais remunerado, sabe, parecia que as pessoas reconheciam muito mais o que você fazia. E eu vou ser sincero com os irmãos, quase que todo mês, se não for o Espírito de Deus, vem uma vontade de querer desistir, mas o Espírito de Deus vem e nos diz: fui eu que te chamei, eu estou contigo, mesmo que talvez ninguém está olhando, mesmo que ninguém está se importando com você, não desista, porque tem uma grande recompensa. Mas esta ideia de desistir do ministério, desistir no meio do caminho daquilo que Deus nos chamou, não é algo novo, é algo que sempre existiu. Problemas nas igrejas nunca deixaram de existir, não vão deixar, porque aqui vem pessoas para alcançar solução de problemas. As pessoas vêm procurando uma ajuda, e nós precisamos entender que no meio do povo de Deus sempre houve isso. E quando Deus aparece para Moisés, no capítulo 3, e diz: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu quero que você vá. Primeira coisa que Moisés vai e diz: não, Senhor, não, o Senhor está escolhendo a pessoa errada, sabe? Eu passei 40 anos lá, eu saí fugido de lá, eu estou 40 anos no deserto, eu nem sei mais falar, o Senhor escolheu a pessoa errada. Mas Deus disse: não, é você quem eu escolhi, vai ser você quem eu vou enviar. E depois de Moisés dar todas as desculpas possíveis de que não era ele a pessoa certa para voltar, depois de Deus convencer ele do contrário, fazer alguns sinais, a Bíblia diz que Moisés então toma coragem e ele desce ao Egito. Ele encontra com Arão, seu irmão, que Deus já tinha falado com ele no meio do caminho. Eles conversam e dizem: nós precisamos ir falar com a liderança. E aí, no capítulo 4 e o capítulo 5, a Bíblia diz que Moisés vai juntamente com Arão falar com os líderes. E aí chega lá e diz: olha, o Senhor apareceu para Moisés, Arão falando, lá no monte. Ele lembrou de vocês, ele tem ouvido o gemido, e ele prometeu tirar vocês desse cativeiro. A Bíblia diz que Deus usa Moisés para fazer alguns sinais, e eles creram. E a primeira reação deles é uma reação muito linda, e que muitas vezes nós temos. A Bíblia diz que eles se prostraram e adoraram a Deus e disseram: Deus é misericordioso, lembrou da promessa que fez a Abraão. Mas só que as coisas pareciam estar bem, mas não ficaram muito bem. Como muitos de nós, a Bíblia diz que Moisés conversou com o povo e eles disseram: então vá falar com Faraó. Mas Deus, que queria provar o povo para onde ele queria levar, que queria mostrar a Faraó que ele era Deus e o que ele queria fazer era algo grande, a Bíblia diz que Moisés chega juntamente com Arão e fala: o meu Deus falou comigo lá no deserto, mandou eu vir aqui dizer para o Senhor: deixa o meu povo ir até o deserto para que eles adorem. E a Bíblia diz que ele zombou e disse: eu acho que o que vocês estão tendo é uma vida muito fácil e está tendo tempo para pensar coisas demais, sabe? Eu vou dificultar um pouco mais a vida de vocês. Eu trazia a palha para vocês fazer tijolos, agora tem uma coisa: vocês vão buscar a palha e eu quero o mesmo número de tijolos que vocês faziam todos os dias. E no versículo 20 e 21 do capítulo 5, coloca aí para nós, a Bíblia diz que aqueles mesmos líderes que tinham falado com Moisés: nós vamos sim, encontraram então sim com Moisés, que estava de frente deles, quando saíram de Faraó. E olha o que eles falaram: e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelante diante deles. O que você fez com que ele não gostasse de nós.
e diante dos seus servos, dando-lhes espada na mão para nos matar. E a Bíblia diz que esses mesmos líderes que falaram: nós estamos com vocês, nós vamos sair, agora falaram assim para Moisés: se afasta daqui. Por que você veio aqui? Você veio querer nos oprimir muito mais. E como que Moisés reage? Moisés reage como eu e você reagimos muitas vezes. O próximo versículo. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Note que ele ainda nem se fazia reconhecer parte daquele povo. E disse: por que você me enviou? Por que me enviaste, Senhor? Versículo seguinte: porque desde que eu entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira o livraste este povo. O que Moisés estava falando com Deus era assim: Deus, a culpa é sua. Eu falei lá no monte que não era para me enviar. Eu disse que não ia dar certo. E sabe o que é mais interessante? É que Deus ouve a reclamação de Moisés. E Moisés, ele estava fazendo quase como que nós fazemos muitas vezes. Me dá pelo menos 3 razões para eu não voltar agora para trás, lá para a terra de onde eu saí. Não sei para que o Senhor me mandou aqui para Cuiabá, estava tão bom lá onde eu estava. Me dá pelo menos 3 razões para mim voltar. E a Bíblia diz que Deus se apresenta a Moisés e diz: você quer algumas razões? Eu vou te dar várias razões do porquê você não deve desistir e voltar para trás. Sempre que você estiver pensando em desistir, eu gostaria de lembrar vocês: venha para o capítulo 6 de Êxodo e veja o que Deus falou para Moisés, que vai servir para nós. Eu gostaria de tomar esse tempo que nós temos aí, os próximos 30, 40 minutos, falar das razões que Deus nos dá para não desistirmos da promessa que Ele tem para as nossas vidas. Pode colocar no primeiro versículo do capítulo 6, eu vou ler na versão NVT, os irmãos acompanhem aí. Na versão NVT diz assim: então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer a Faraó. Quando ele sentir o peso da minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso da minha mão forte, fará o povo ir embora de sua terra. E aí, pelos próximos 7 versículos, Deus vai dar o que eu quero chamar de 3 razões do porquê nós não podemos desistir, do porquê nós devemos continuar firme até o fim. E a primeira razão que Deus dá está no versículo 2 e 3, e Deus diz: você não deve desistir por causa de quem eu sou. Note, falou mais o Senhor a Moisés e disse: eu sou o Senhor. Mas olha o versículo 3: eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Ele disse: para eles eu fui conhecido como El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, que quer dizer Jeová, um Deus que faz aliança, um Deus que tem compromisso, um Deus que quer ter relacionamento, eu não fui conhecido deles. Nestes versículos nós temos muita informação, e que é necessário nós sabermos que o nosso Deus não é como os deuses criados por homem, não é como os deuses fictícios criados por muitas nações, porque o nosso Deus é um Deus que fala. Sabe, Isaías disse: eles têm deuses feitos de pedra, de barro, têm mão, mas não palpam, têm boca, mas não falam, ouvido, mas não ouvem. Mas o nosso Deus chegou para Moisés e disse: eu sou o Senhor. Eu não sei como ele falou com Moisés, mas o que nós sabemos é que Moisés ouviu o que Deus falou. O nosso Deus é um Deus que fala com os nossos líderes, é o Deus que fala conosco quando nós dobramos os nossos joelhos. O grande problema é que nós achamos que o momento de oração é um momento de falar para Deus, não um momento de falar com Deus. E muitos de nós nunca ouvimos a voz de Deus audível, porque não paramos para ouvir.
Nós falamos e deitamos na cama, falamos e começamos a comer, oramos a Deus e não esperamos Deus responder, e nós não ouvimos Deus falar. Como disse o pastor Russell Shedd, se você nunca ouviu a voz de Deus audível, como Moisés ouviu, como Abraão ouviu, você só precisa abrir a sua Bíblia e ler ela de voz alta. Você vai ouvir a voz de Deus falando diretamente com você, porque foi Ele que inspirou os escritores a falarem e a escreverem. Mas o nosso Deus não somente falou, mas a Bíblia diz que Ele continua a falar conosco. Por isso, nós precisamos parar para ouvir um pouco mais. Mas o que você tem ouvido? Normalmente nós ouvimos muitas vozes, sabe? Tem pessoas que têm medo de dormir numa casa quando não tem ninguém, porque ele diz que ele escuta vozes. Ele está escutando tantas coisas, e o que nós ouvimos nos influencia na direção que nós vamos. Conta uma história de um índio que estava caminhando em Nova York com um de seus melhores amigos, que o levou para conhecer Nova York, Wall Street. E aí está andando naquelas ruas movimentadas de Nova York, quando de repente ele disse: para, você está ouvindo? Ele disse: o quê? Carro passando, gente caminhando? Não, ouve, um grilo. Ele disse: um grilo? Isso aonde está? E ele começou a andar, e ele foi andando, chegou no meio fio, se agachou e pegou um pequeno grilinho. E ele diz: como que você conseguiu ouvir isso? Ele diz: isso depende o que o seu ouvido está querendo ouvir. Ele disse: quer ver uma coisa? Tirou do seu bolso uma moeda de 25 centavos, conhecido como quarter lá nos Estados Unidos, e ele jogou no chão. E a hora que a moeda caiu no chão e fez tlim tlim, todo mundo na calçada virou para ver aonde estava a moeda. Ele disse: porque esse povo só está interessado em ouvir aquilo que agrada os seus ouvidos. Muitas vezes Deus fala conosco, Deus fala de várias maneiras, e nós não ouvimos o Senhor falar conosco. Precisamos parar um pouco mais, porque o nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus, Ele é um Deus que se revela. Ao falar com Moisés, Ele disse: o meu nome é Jeová. O teu Deus tem um nome. Ele disse: eu sou Jeová Rafá, eu sou Jeová Jiré, eu sou um Deus que provê. Eu só fui conhecido por Abraão, aquele que foi o meu amigo, por El Shaddai, um Deus que se importa, um Deus que protege. Mas eu quero revelar algo novo sobre o meu caráter. Eu sou um Deus que fiz a promessa a Abraão, mas eu sou um Deus que mantenho as minhas alianças. Jeová é o Deus de aliança. Jeová é um Deus que diz: eu quero estar com você, eu quero caminhar com você. Ele diz: eu fiz uma aliança com Abraão, eu renovei ela com Isaac, eu afirmei ela a Jacó, e eu vou mantê-la aos seus descendentes. Por quê? Porque quando Deus faz, Ele diz: Deus não é como os homens que mentem. Quando Ele promete, Ele cumpre. A tradução mais conhecida diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Ele, não cumprirá; falando Ele, não o fará. Sabe, aquela promessa que você ouviu, foi Deus que falou. Agora precisa você estar atento às direções que Ele tem te dado, porque quando Ele promete, Ele diz que Ele cumpre. Se Ele prometeu, passa ano, passa décadas, mas Ele cumpre. Em outras palavras, Deus estava falando: você pode contar comigo, não desista, porque eu quero me revelar a vocês, eu quero ter intimidade com vocês, porque as minhas palavras, elas são aquilo que te dá ânimo, aquilo que te fortalece. O salmista Davi disse: Senhor, eu quero guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Senhor, a tua palavra é mais doce do que o mel, é melhor do que o ouro e que a prata. Eu e você precisamos lembrar de que Deus, Ele disse: eu fui o mesmo ontem, sou o mesmo hoje e serei eternamente. Assim como eu fui com Moisés, assim como tirei o povo de Israel do Egito, eu também estou com vocês, porque eu sou o mesmo. E Jesus Cristo disse: ide por todo mundo pregar o evangelho, por toda criatura, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. As coisas estão difíceis, Ele é Deus. As portas estão fechadas, Ele ainda é Deus. Se o mar estiver à sua frente, Ele abriu para o povo de Israel,
mas a Bíblia diz que se for necessário, Ele está pronto para fazer um caminho no deserto. Ele faz maravilhas. Eu lembro dos discípulos. Os discípulos estavam com medo, a noite toda a Bíblia diz que eles estavam tentando chegar no outro lado. Foi Jesus quem mandou, mas de repente eles não conseguem mais. Mas no meio daquela escuridão, alguém vem caminhando na direção deles, e o que acontece? A Bíblia diz que eles disseram: é um fantasma. Mas de repente Jesus usa uma frase que eles lembraram, que é uma frase que todo o povo israelita, todo judeu sabe, e lhes traz paz. O que Jesus Cristo disse? Não temas, eu sou. Sou eu. O sou eu fazia eles remeter lá a Moisés. O eu sou me enviou a vós. Eu vou estar com vocês, as coisas vão ficar bem. O Senhor encoraja Moisés e diz: não desista por quem eu sou. Não desista simplesmente porque Faraó falou que não vai deixar. Não desista porque o seu patrão disse que não vai dar certo, porque o médico falou. A última palavra vem de Deus. E aí, pelos próximos 2 versículos, versículo 4 e 5, Deus diz: não desista por causa do que eu me lembro. E Ele diz: eu apareci, pode botar o 4 ali? Versículo 4. Eu estabeleci o meu concerto com eles para dar a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual eles foram peregrinos. E também tenho ouvido os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizaram, e lembrei do meu concerto. Outra tradição: lembrei da minha aliança. Talvez já ouviu, a Bíblia diz que os descendentes de Abraão tinham andado ali 400 anos, já falamos sobre isso, e parecia que a promessa de Deus não iria cumprir. Abraão já tinha envelhecido, apareceu um faraó que nem lembrava mais dos descendentes dele, e aí parece que tudo ficou para trás. Muitas vezes nós estamos dessa mesma maneira. Nós falamos: Senhor, eu já me converti quando eu era jovem, faz tanto tempo, será que aquela promessa ainda está de pé? E o Senhor está dizendo: se você soubesse quanto tempo eu tenho esperado você cair em si e me perguntar o que você precisa fazer para que eu possa cumprir na tua vida. Sabe, as promessas de Deus, diz o João, elas são o sim e o amém. A promessa de Deus, ela é certa, mas a promessa de Deus muitas vezes tem uma condição. Tem algumas promessas que não faz parte nenhuma do que nós precisamos fazer, mas tem algumas coisas que Deus diz: você precisa lembrar de mim e lembrar do que eu exijo. Por quê? Porque eu me lembro de vocês, eu não me esqueço de vocês, mas você precisa lembrar do que eu falei. Por isso que Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu preciso estar analisando a sua palavra, eu preciso tê-la como de grande valor. Isaías capítulo 49 versículo 15, ele diz assim: olha, mesmo que uma mãe que esteja amamentando possa esquecer do seu filho, pode deixar de sentir amor por aquele que deu a luz, por aquele que saiu do seu ventre. Os irmãos sabem que ele não está falando aqui simplesmente uma mãe esquecer de um filho que teve há muito tempo. Ele diz: mesmo que uma mãe que está amamentando. Sabe, os irmãos sabem que a mãe, quando ela está amamentando, o filho não precisa lembrar. Daqui a pouco começa a sair leite do peito da mãe. Ele diz: mesmo que esta mãe se esqueça, ainda assim, se isto for possível, eu nunca me esquecerei de vocês. Deus lembra de tudo que Ele prometeu. Deus se lembra quando Ele separou você para o ministério. Deus lembra quando Ele prometeu grandes coisas, mesmo que as dores de cabeça tenham aparecido e as frustrações. Deus não se esqueceu e Ele disse: Moisés, eu fiz uma aliança e eu vou cumprir. Eu não sei os irmãos, mas foi Deus quem começou com esse negócio de aliança. E nós colocamos a aliança no dedo, para que quando olhamos para a aliança, não é só ao olhar para a aliança, essa aliança nos remeta às promessas e os votos que nós fizemos.
Mas de vez em quando a gente está trabalhando com alguma coisa que precisa tirar a aliança, mas quando você usa a sua aliança por muito tempo, fica a marca. Sabe, você pode tirar, mas o vínculo da promessa não se esquece. Mesmo que você tenha abandonado a igreja, mesmo que você tenha estado longe de Deus, a marca da promessa ainda está no seu coração. A marca, ele não se esquece. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, ou para alguém que está assistindo nós pelo vídeo: eu não desisti de vocês. Por que você tem desistido de mim? Por que você tem pensado em abandonar? Sabe, essa semana estávamos conversando no sábado com o irmão evangelista Jairo, e ele disse: de vez em quando bate aquele desânimo, pastor. E eu conversei com a minha esposa na sexta-feira: olha, vou falar com o pastor Edivaldo, não precisa mais me dar oportunidade, eu estou muito corrido, eu estou meio desanimado, não precisa ele me dar oportunidade. Poucas horas depois eu liguei para ele e disse: o pastor Edivaldo pediu para mim estar à frente do culto de domingo, você não quer trazer a mensagem? Ele disse, como que Deus dizendo: não é para parar, não é para você desistir, a minha chamada continua viva na sua vida. Não dê ouvido ao que as pessoas estão dizendo, mesmo que o sucesso não seja aparente como as pessoas esperam. Quem tem compromisso com a promessa é Deus. Deus é quem tem compromisso, e a Bíblia diz que Ele se lembra e Ele está atento às nossas orações, e no tempo certo há de se cumprir. E aí Deus disse: eu me lembro, e eu me lembro com amor. Quando eu ouço os gemidos de vocês, quando eu vejo o povo trabalhando, eu me lembro daquilo que eu prometi, e eu vim. E ele falou para Moisés: e eu cheguei e eu quero tirá-los, eu quero livrá-los. Por quê? Porque eu amo este povo. Este é o povo que eu escolhi. E por que será que Deus, que ama este povo, permitiu que eles estivessem então nesta situação? Às vezes é difícil, nós queremos dar uma resposta, nós queremos entender todas as coisas. Eu pessoalmente penso que Deus deixou eles passar para que eles pudessem depois seguir o Senhor com mais intenção ou com mais disposição. Sabe por quê? Os irmãos lembram mais à frente, na época dos juízes, na época do povo, dos reis, a Bíblia diz que quanto mais o povo era abençoado, rapidamente eles abandonavam a Deus. O Senhor abençoava, eles abandonavam. O Senhor chamava um juiz e eles abandonavam. Se Deus tivesse permitido que a vida deles fosse 1000 maravilhas no Egito, olha, eu posso dizer com toda certeza, o povo não queria deixar o Egito para ir para a terra que Deus tinha. Sabe por que muitas vezes nós estamos passando dificuldade? Porque Deus tem coisa melhor nos esperando, e nós estamos tão apegados às coisas da terra, que tem pessoas que têm coragem de dizer: Jesus, não volta ainda, espera mais um pouquinho, eu quero comprar minha casa própria, o meu sonho é ter um carro do ano, é ter uma moto, ter uma casa com piscina. Eu não sei se você é assim, mas a maioria das vezes, quando você está com saúde, quando você fez aquela campanha para a volta do seu filho, a família toda já se rendeu aos pés do Senhor, está todo mundo bem, todo mundo trabalhando, dinheiro no banco, as pessoas começam a esfriar. Não precisa ir no culto essa semana, a gente já foi a semana passada. A gente participou na outra Santa Ceia. Não tem problema aquele churrasquinho lá, sabe? Na Santa Ceia do mês que vem a gente vem, sabe? Parece que não tem nada a ver. Não estou dizendo que você não possa, por causa de algumas responsabilidades, falhar um culto ou outro, mas o problema é que quando tudo está bem, nós caímos no risco de começar a abandonarmos o Senhor. E às vezes Deus permite uma tribulação para que nós venhamos lembrar que Ele tem coisas melhores para nós, não só aquilo que recebemos, Ele tem coisas maiores. Deus sempre tem um lá para nós. Deus disse: Elias, vai para o Querite, porque vai acabar a água, mas enquanto a água ainda estiver correndo, eu vou te cuidar lá no Querite. Elias vai lá para o Querite. Quando ele chega no Querite, a água acaba.
A Bíblia diz, agora vai para Sarepta, sabe? Deus sempre tem algo a mais. Lá em Sarepta você vai ficar um pouco a mais. Agora sai de Sarepta e vai para um outro. Por quê? Deus, Ele sempre tem coisas melhores para nos dar. Meus irmãos, Deus não se esqueceu de vocês. No momento certo, Ele virá. Por isso que Deus diz para Moisés, não se esqueça, não desista por causa de quem eu sou. Não desista e pensa em voltar atrás, porque eu me lembro o que eu prometi a eles, e eu me lembro que quando eu falei com você lá no monte, eu disse, olha, eu vou te usar para fazer grandes sinais, e você ainda nem começou a fazer tudo o que eu tenho para fazer. Quantas pessoas estão contentes com a partezinha de cima do iceberg, esquecendo que o Senhor tem grandes coisas para nos dar? E aí no versículo 6 e no versículo 6, 7 e 8, Deus dá a terceira razão do porquê Moisés não deveria desistir. Ele diz, não desista por causa do que eu prometo. Ele diz assim, disse aos filhos, portanto diz aos filhos de Israel, Deus falando a Moisés, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos, ou com juízos grandes, o próximo, e eu vos tomarei por meu povo, serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas dos egípcios. Foi até o 8, né? E que vos tiro debaixo, e vos levarei a esta terra, acerca da qual levantei a mão, e falei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, porque eu sou o Senhor. Observe, Deus promete 3 coisas específicas que Ele vai fazer. Primeiro, no versículo 6, Ele diz, eu prometo libertação. Deus estava dizendo, eu vou livrar vocês do trabalho forçado, do peso, da carga que os egípcios colocaram sobre vocês. Mas sabe o que é importante notar aqui? É importante notar o que o Senhor não disse que faria. Deus não disse, Moisés, se você for um bom líder, Moisés, se o povo for fiel, ou ainda Moisés, tudo isso está em condição. Deus disse, não, essa parte eu estou garantindo a vocês, eu os livrarei, eu tirarei vocês da escravidão, independente do que passou, porque eu já prometi a vosso pai Abraão, eu já dei a promessa e ela há de cumprir. Deus permitiu os fardos sobre ele, foi Deus que permitiu, mas Deus disse, agora chegou o momento de eu livrar. Do mesmo modo que o apóstolo Paulo disse assim, Deus não permite vir sobre vocês um fardo maior do que você possa suportar, mas ele diz, juntamente com a prova, Deus dá o quê? A gente gosta de falar escape, mas não é só o escape. Escape da prova, se você escapar da prova, você vai ter que voltar outro dia e fazer a prova. Mas Deus diz, eu vou dar as forças para você conseguir se livrar desta prova, para que você possa sair. Ele disse assim, olha, se você me obedecer, se você estiver fiel, eu coloquei um fardo sobre você. Este fardo é para te provar, mas junto com o fardo, eu já estou dando à disposição de vocês a força. Deus disse, olha, a obra é grande para os discípulos, mas ficar em Jerusalém, porque vocês não vão fazer a obra sozinho. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e a obra então será diferente. Sabe, meus irmãos, Deus sabe do que você precisa. Para cada um de nós, junto com a promessa, já vem a força necessária. Sabe, algumas pessoas é para suportar um tipo de carga, outras pessoas é para suportar outro tipo de carga, mas o apóstolo Paulo diz, Deus é soberano, e Ele sabe o que você vai enfrentar, Ele sabe o que você precisa, e Deus diz, no versículo 6, Ele disse, além de eu livrar vocês, Ele disse, eu vou livrar da escravidão, da servidão, mas vai ser não somente livrar vocês do Egito,
mas vai ser uma libertação completa. Por quê? Naquela época, um escravo podia ser liberto de uma casa para servir outro. Mas Deus disse assim, eu vou tirar vocês da escravidão, porque quando eu prometo libertação, é uma libertação por completo. Tem muitas pessoas que vêm à igreja, mas ainda não apresentaram ou não puderam receber na sua vida uma libertação completa, porque ainda não se entregaram totalmente ao Senhor. Quando nós entendemos o que Deus disse, olha, se eu quero ser o povo de vocês, eu vou tirar vocês do Egito, eu quero fazer vocês o meu povo, e aí sim, com braço forte, com mão estendida, eu mostrarei grandes juízos, independente do que o inimigo tem feito na sua vida, eu vou fazer grandes coisas. O que nos lembra de Senaqueribe? Senaqueribe, ele veio confrontar o povo de Israel, ele disse, olha, o Deus de vocês não é nada, eu já tenho vencido todos os outros povos, o Deus de você não vai ser nada. A Bíblia diz que Deus acalma o coração deles e diz, olha, com eles tem o braço de carne, mas com vocês tem um braço de ferro, o braço do Senhor. E a Bíblia diz que Deus mandou apenas um anjo e destruiu naquela noite 185 mil soldados. Mas Deus disse que o quê? Ele mesmo vem nos salvar, e Ele vem o quê? Com o seu braço forte. Os irmãos já notaram? Salmos capítulo 8 mostra como que Deus criou todas as coisas. Certo professor da IBD, ele perguntou para as crianças, como que Deus formou os céus e todas as coisas? E aí algum deles dizia assim, a Bíblia diz que isto é obra das suas mãos. Mas coloca para nós Salmo 8, versículo 3, olha como que Deus fez os céus, olha que lindo. Quando vejo os céus, obra dos teus dedos, e as suas estrelas que preparaste, ele está dizendo assim, é como que se Deus nem chegou a colocar, mas só disse assim, haja estrela, e as estrelas começaram a acontecer. Mas ele diz, para resgatar vocês, para libertar daquilo que está te oprimindo, eu não vou usar só os meus dedos, mas eu vou resgatar vocês com mão forte, com um braço poderoso para tirar vocês. Será que você pode ser grato a Deus por tudo que Ele tem para oferecer por você? E o grande problema é que às vezes nós queremos desistir, porque nós ainda não experimentamos este braço que é forte, mas ao mesmo tempo Ele diz que Ele quer nos trazer para nos abraçar, Ele quer que nós estejamos perto dEle, porque Deus assume a responsabilidade de tirar o seu povo e de redimi-los. Sabe, o povo era dele, o povo foi para o Egito, acabou achando que aquele era o lugar que eles tinham, aquela terra, eles começaram a fazer o que muitas vezes nós fazemos. Esta minha prova, esta minha doença, este meu problema, este problema, ele está lá para te provar, mas ele não é teu, essa doença não é sua, e o Senhor pode tirar, se você entregar a Ele os seus problemas, porque a Bíblia diz que o quê? Cristo veio nos resgatar, nos comprar. Ele disse, eu quero comprar tudo aquilo que era teu, que venha pertencer a mim. Quando a Bíblia diz que nós fomos redimidos, a Bíblia diz que nós fomos feitos por Ele, mas nós o abandonamos, e Ele diz, e agora eu quero comprar vocês de volta, e por causa deste resgate, porque vocês são meu povo, Deus diz assim, eu prometo para vocês uma possessão. Eu não sei os irmãos, mas normalmente o que acontece como aquele filho que voltou, o pródigo, para a casa do pai. Quando nós estamos junto com o nosso pai, nós sabemos que a Bíblia nos diz que tudo que é dele é nosso. Quando você está na casa do seu pai, você se sente em casa, mesmo que você já é casado, que você já é de longe, porque nós sabemos que tem uma lei que diz, olha, o nosso pai pode não ter nada, pode ter muito, mas o que é dele, um dia vai ser seu. Deus diz, olha, os céus são obras dos meus dedos, a terra é tudo criação minha, mas eu tenho preparado para dar aos filhos, aqueles que me amam, aqueles que me obedecem. Sabe, Deus diz, eu quero estar com vocês, eu chamei vocês não simplesmente para sair do Egito, mas eu quero ser o seu Deus, eu quero fazer uma aliança com vocês. E quem mais poderia fazer mais ou menos 2 a 3 milhões de pessoas sair do meio do lugar mais fértil da África
para atravessar um dos lugares mais desertos, um dos desertos mais tenebrosos que tem, o norte da África, entrando naquela região da Ásia, naquela região do Oriente Médio, da Arábia, que é onde mais ou menos vai estar o povo de Israel, senão um Deus poderoso, que poderia guiar eles no meio de um deserto sem ter GPS, mas aí lá tem uma nuvem. Quando a nuvem mexia, eles se moviam. Quando a nuvem parava, eles paravam. Isso não é suficiente. A Bíblia diz que Deus o quê? Deus tratou deles com pão do céu, que era o maná, e com água da rocha. Eu não sei, os irmãos, nós comentamos na escola dominical essa semana, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. Os irmãos sabem mais ou menos quantos litros d'água você toma? Normalmente entre 1 a 2 litros de água por dia, quando você está trabalhando e está cansado. Agora, o deserto não é só 40 graus, como é aqui em Cuiabá. O deserto alcança às vezes 60 graus. Aquele povo tomava normalmente de 2 a 4 litros de água por dia. Os irmãos já fizeram cálculo? Quanto de água Deus tinha que providenciar todo dia? No mínimo 10 milhões de litros de água jorrava daquela rocha. E tem gente que acha que é aquela fotinha que a gente vê, uma aguinha. Era água jorrando para toda aquela multidão beber, e Deus enviava o maná, Deus os protegia. Por quê? Porque Deus disse: vocês são meu, e eu quero cuidar de você. Somente um Deus que nos ama, um Deus que promete algo maravilhoso, é um Deus que pode fazer grandes coisas, e Ele diz: eu sou o Deus de vocês. Ele diz, o apóstolo Paulo, lá na carta de Gálatas: todos aqueles que aceitaram o seu Filho são feitos pela fé o quê? Herdeiros espirituais das bênçãos de Abraão. Sabe, Deus estava dizendo: eu quero ter um relacionamento com vocês, eu quero ser o pai de vocês, eu quero ser o seu Deus. Por isso, não desista. Pense no que talvez você tenha feito até hoje e naquilo que Deus tem feito por você. Será que você teria alcançado onde você está se não fossem as bênçãos de Deus na sua vida? Sabe, eu tenho certeza que se não fosse o Senhor, eu não estava aqui hoje ministrando, falando com os irmãos. Mas o nosso Deus, Ele não só promete redenção, Ele não só promete possessão, mas no versículo 8 Ele diz assim: não vai faltar provisão. A terra que eu tenho para vocês é uma terra que mana leite e mel. Tudo que você plantar vai dar. É uma terra de montes e de vale, vai ter dificuldade, mas se você obedecer, os céus vão estar abertos, vão estar jorrando. Deus estava falando de herança. Deus estava dizendo para eles: ó, eu estou levando vocês para essa terra, e eu tenho para vocês muitas bênçãos melhores do que vocês ficaram lembrando do pepino e da cebola do Egito. Aqui eu tenho grandes coisas para você. Eu e você que estamos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala, Filipenses capítulo 4 versículo 19, ele diz assim: porque o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, coloque aí para todos os irmãos ver, nos prometeu algumas bênçãos. Não, o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses 4,19: e o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Mas note, ele disse: suprirá o quê? Todas as nossas necessidades. Ele não disse: eu vou suprir todas as suas cobiças, eu vou suprir todos os desejos do seu coração. Não, mas aquilo que você precisa não vai faltar. Quando Moisés viu o povo reclamando, viu o peso que Faraó colocou sobre o povo, ele pensou em desistir, mas Deus disse: não desista por causa de quem eu sou, não desista por causa do que eu me lembro, e não desista por causa do que eu prometo.
Nós até podemos imaginar Moisés dizendo: olha, o que Deus prometeu é coisa grande e eu tenho que contar isso para o povo de novo. O povo estava querendo desistir, mas eu preciso falar estas verdades. E foi isso que ele fez. Coloque para nós o versículo 6, capítulo 6, o versículo 9. A Bíblia diz que depois que Moisés ouviu essas palavras de Deus, do mesmo modo Moisés foi aos filhos de Israel, mas eles não ouviram. Muitas vezes nós estamos tão empolgados: o Senhor falou comigo, o Senhor tem grandes coisas, mas sempre tem alguém para colocar você para baixo. Mas sabe o que é mais interessante? Antes de nós ficarmos desanimados com o que está acontecendo, com os líderes que tentam fazer alguma coisa, se tem uma coisa que mais desanima um líder, é quando o povo que ele tanto ama não escuta o que ele tem para fazer, aquilo que ele recebeu do Senhor, e não consegue seguir os seus caminhos. O que fazer quando talvez a sua família não escuta, quando talvez o seu patrão não escuta, a sua esposa? O que fazer quando os outros não estão ouvindo o que você tem? Deus nos dá uma razão maravilhosa para nós não desistirmos, e Ele diz: mesmo que o povo não escuta, faça por causa de quem está mandando. Sou eu, o Senhor. O foco não está no povo, o foco não está em Israel, o foco não está em Moisés, mas o foco está no Deus que mandou. O Deus que mandou é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. E a palavra de Deus nos diz que quando estudamos as Escrituras, nós temos um conhecimento de quem Ele é, e nós começamos a entender como Ele age, como Ele quer ter aliança com nós, e nós começamos a entender que Ele nos ama tanto, que Ele não quis que nós vivêssemos a eternidade em pecado e acabássemos afastado dEle, mas Ele nos ama tanto, que a Bíblia diz que Ele enviou o Seu único Filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós entendemos que foi Ele que nos chamou ao ministério e não foi o homem. Então por que nós estamos mais preocupados com o que as pessoas estão falando do nosso ministério, das nossas obras que nós fizemos? Ninguém está olhando. Ninguém deu um like na foto que eu postei. Ninguém está assistindo o que eu estou falando. Sabe, meus irmãos, Deus está falando, Deus está ouvindo e Deus está vendo. A Bíblia diz que aquilo que você faz, mesmo que seja em secreto, Jesus Cristo diz: o Pai que está no céu está vendo tudo. E o que é mais lindo, Ele disse assim: Ele vai recompensar vocês publicamente. Todos verão o que eu tenho para fazer. E Ele continua dizendo: eu sou o mesmo, eu sou o Senhor. Os irmãos notaram uma frase que se repetiu por quase todo esse texto que nós vimos aqui? No versículo 2, Deus fala a Moisés: não desista, porque eu sou o Senhor. No versículo 6, outra vez, Ele diz a Moisés: vai e fala aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. No versículo 8, eu os livrarei e eu farei tudo o que eu prometi a Moisés, porque eu sou o Senhor. Não podemos perder o foco do que realmente importa. O que mais importa é que o Senhor prometeu. O Senhor fez uma aliança, sabe? Pelas próximas semanas, o pastor Edivaldo vai destrinchar a aliança que ele fez a Abraão. E se nós estamos em Cristo, nós somos descendentes das promessas que ele fez a Abraão. Nós precisamos dar ouvido ao que Moisés fez. No capítulo 7, versículo 6, depois que tudo aquilo aconteceu, depois que ele vai falar com Faraó, e Faraó não ouve, e Deus disse que ia fazer grandes coisas, a Bíblia diz que então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara que fizesse, e assim fizeram. Eles não mais se preocuparam com o que as pessoas estavam falando. A Bíblia diz que ele foi e ele começou a falar com Faraó. Faraó disse: não vai.
O povo não vai. A Bíblia diz que ele pegou então seu cajado, lançou no chão e ele se transformou numa serpente. Ele disse: não vai. A Bíblia diz que ele tocou então nas águas, as águas se tornaram sangue. Ele disse: o povo não vai. E então daqui a pouco vem rã, daqui a pouco vem piolho, não vai. E a Bíblia diz que Deus começa a mostrar quem ele é, e ele começa a envergonhar um a um todos os deuses do Egito. Se for necessário, o Senhor diz: por amor de você, para que você não desista, para que você entenda quem eu sou, eu vou fazer grandes coisas na sua vida, para te mostrar que eu sou o Deus que cumpre promessa. Eu sou aquele que apareceu a Moisés e disse: vai, porque eu sou contigo. E o que eu vou fazer? Somente diga a eles: o eu sou me enviou a vós. O eu sou, ele se apresentou certa vez e disse: eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. O eu sou tomou a cruz, foi até o fim e disse: Pai, está consumado. Perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. O eu sou se levantou no terceiro dia, se apresentou no meio das pessoas e disse: não temas. Soprando sobre eles disse: recebam o Espírito Santo. O eu sou disse: eu vou ter que subir ao Pai, mas não fiquem tristes, porque eu vou clamar a Ele, e Ele vai enviar outro como eu, que é o Espírito Santo, e Ele vos fará lembrar tudo o que eu tenho prometido. Mesmo que você venha esquecer, mesmo que você queira desistir no meio da caminhada, Ele diz: eu sou o Deus que te prometeu. E de repente a Bíblia diz que João tem uma visão, e ele vê um poderoso ser com seus pés reluzentes como latão, os seus olhos como chama de fogo, e ele diz: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas estou vivo. Tenho a chave do inferno e da morte na minha mão, e estou pronto para voltar, para levar comigo aqueles que pertencem a mim. Quantos aqui pertencem a Ele? Por que você está querendo desistir? Por que você está querendo parar? Ele disse: o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que espera diga: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é hora de parar, não é hora de desistir, porque o nosso Deus é um Deus que promete, é um Deus que cumpre, é um Deus que faz maravilhas. Vamos ficar de pé, vamos estar orando enquanto os diáconos já preparam para estar recolhendo as ofertas. Os nossos levitas se preparam para estar louvando. Pai amado, te louvamos, porque Tu és um Deus que cumpre as Suas promessas. Te louvamos por esta palavra, Senhor, que ela possa continuar ardendo nos nossos corações, reconhecendo que não precisamos desistir por quem Tu és, porque por o que Tu tens prometido a nós, e porque Tu lembras e Tu cumpres as Tuas palavras. Senhor, nós estamos aqui indo para os nossos lares neste início de mês de março, crendo que assim como Tu fizeste no passado, assim como Tu estiveste com os Teus filhos, o Senhor estará conosco e levará-nos até aquele grande dia aonde ouviremos de Ti: vinde benditos de meu Pai, entrai para o que está preparado para Ti antes da fundação do mundo. Obrigado, Senhor, por aquilo que tens feito e o que continuarás fazendo em nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Amém. Os irmãos podem tomar o seu